Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que estão acompanhando o nosso canal. É sempre uma satisfação estar aqui com a professora Débora, a professora Ludmila. Esses nossos encontros que a gente relembra, né, algumas discussões do grupo de pesquisa de direitos humanos lá da Unigoiás. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho, né, do Vinícius, né, do aluno Vinícius Crossara, um trabalho que, a mim, ele é especialmente mais caro, e eu né, tenho um carinho até especial por ele, porque eu fui um dos que deu a ideia, né, que fiquei estimulando bastante, e o trabalho dele, né, o artigo dele é sobre o surgimento das organizações criminosas no Brasil e os impactos da lei 12.850 de 2013. Aqui está danado, né? Tem que trabalhar. E o trabalho dele é muito interessante. Por quê? Ele, primeiramente, ele traz um histórico, não só das organizações criminosas do Brasil, mas as organizações criminosas do mundo inteiro. Ele traz ali a tríade chinesa, Yakuza, a máfia italiana. Ele traz um contexto histórico das organizações criminosas pelo mundo e depois vem trazendo aqui sobre as nossas mais famosas, né? PCC, Comando Vermelho, até fala um pouco do Família do Norte e da ADE, e ele faz o cotejo da nossa evolução legislativa, que nós, aqui no Brasil, não havia uma lei sobre organizações criminosas, havia, mas não definia qual que era o tipo penal, né? Só definia, mas não tipificava, não criminalizava. E aí, a Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas, veio tipificando o crime de organização criminosa, trazendo uma tutela jurídica adequada, tanto que é após 2013 que o combate à criminalidade organizada ganha mais estatura, mais musculatura, e o trabalho dele, assim, ele faz esse histórico, eu gosto muito, né, dessa parte, ele traz ainda os conceitos de organização criminosa. Então, professoras, né, gostaria, já falei demais, apresentei bem o trabalho, né, e vou falar só mais uma coisa, né, que eu gosto muito de quando ele traz as diferenças de organizações criminosas, né? Organizações criminosas tradicionais, que é a que a gente conhece como sempre, de tráfico, de drogas, né? De tipo mafiosa, mas ele traz outros tipos de organização criminosa, que são as empresariais, as endógenas e as de rede, que são outros tipos de organizações criminosas que, às vezes, a gente, né, que trabalha no dia a dia, né, que o mesmo de assistir a televisão, na mídia, né, a gente só vê a organização criminosa, a gente pensa em Comando Vermelho, PCC. Mas existem as organizações criminosas endógenas, que estão dentro do Estado, formada normalmente por servidores públicos, políticos, para sugar recursos do Estado, e organizações criminosas empresariais, que são pessoas jurídicas que têm ali, né, uma atividade ilícita na frente, uma atividade ilícita por trás, ocultamente ali, né, uma segunda alma, né, uma alma ali criminosa por trás dessa atividade ilícita, e também a de rede, que é muito fruto da globalização, e é mais aplicada em terrorismo, né? Mas aqui a gente verifica também. Então, professoras, né, bem apresentado aí o trabalho do Vinícius, gostaria das suas ponderações, né? O que vocês observaram aí sobre o trabalho dele. Eu vou só assim, considerar algumas situações, e antes de passar a palavra para a professora Ludmila, que ela que vai falar do contexto histórico, do contexto mundial, do surgimento dos grupos, né, que atualmente são chamados de organização criminosa. A professora Ludmila até vai falar também um pouquinho dessa questão do porquê, né, ter se chegado a esse conceito de organizações criminosas, né? Mas são situações que muitas vezes nós verificamos no contexto brasileiro ainda, que mesmo a gente tendo um Estado jurídico organizado em poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, a tripartição do Estado para a organização estatal, conforme está na Constituição Federal, a gente vê essas organizações que são, na verdade, um Estado paralelo, né, que infelizmente demonstram que as situações que nós convivemos atualmente no Brasil, essa desigualdade social, que a gente chama uma desproporção que chega a ser até um canyon, né,
de tantas relações desiguais que nós temos no país, isso incentiva a criminalidade. Então, um ponto assim, que eu achei interessante, que o nosso aluno Vinícius trouxe, foi uma relação entre o surgimento das organizações criminosas no Brasil e a questão da desigualdade social, da ausência de políticas públicas. Por isso que, nesse sentido, embora seja um tema que esteja inserido mais no direito criminal, no direito penal, nós não deixamos de trabalhar as questões de políticas públicas, de como que a ausência de políticas públicas dentro do Estado democrático de direito, né, que visa também combater as desigualdades sociais, cria essa perspectiva de criação de estados paraestatais ou de organizações paraestatais que vão, né, acumulando, né, um grande número de participantes com essa finalidade de ter assim, uma segunda visão. Não, ou seja, onde o Estado não consegue alcançar essa população que tem uma representatividade muito grande pela desigualdade econômica e social, onde existe preconceito, existe valores, infelizmente, que incitam a existência e a persistência dessas situações. Então, o aluno Vinícius, mesmo ele trazendo o trabalho do Poder Legislativo, né, em abordar a questão da Lei 12.850 de 2013, e o professor Sandro bem disse, isso não se mostra suficiente. Então, demonstra-se no trabalho dele, vocês vão ver com a leitura desse trabalho, que infelizmente no Brasil como no mundo, não apenas no Brasil, como a professora Ludmila vai dar continuidade, nós temos essa situação de que parece que é igual o professor Sandro fala, a gente fica enxugando o gelo. Se a gente realmente não ir na base da formação desses grupos, combater com políticas públicas sérias, né? Não basta só combater o final, né? Com a questão do processo de execução penal, mas também tem que combater a base, que é onde a gente tem instrumentos necessários de inclusão social, de valorização, né? Do combate à desigualdade social. E, infelizmente, como o aluno vai demonstrar no trabalho dele, essa situação da evolução do conceito de organização criminosa e do crime organizado no ordenamento jurídico brasileiro ainda é persistente, ainda é latente. Mas vamos voltar aos contextos históricos, que eu também já falei muito um pouco da questão das políticas públicas e das carências entre os três poderes nesse sentido. Professora Ludmila, fala aí para a gente um pouquinho sobre o surgimento dessas organizações criminosas no contexto mundial, que também foi debatido pelo colega, pelo aluno Vinícius. Olá, bom dia, boa tarde, boa Professora noite. Ludmila, Sim. tá. Eu lembrei aqui antes, só para interromper, né? É curioso notar que até no trabalho do Vinícius, às vezes a gente pode até falar, para quem está acompanhando, o recorte que foi necessário, né? Porque o Vinícius, no início, ele queria falar de organizações criminosas e as estratégias de combate que foram trazidas pela Lei 12.850. Mas a Lei 12.850 trouxe tantos mecanismos que nós fomos recortando e falamos assim, Vinícius, vamos falar só das outras. Um outro artigo, às vezes a gente fala dos mecanismos, né? Mas é só uma curiosidade que teve dentro do trabalho. Professora, desculpem como eu tenho que interromper. Não, o Sandro, gente, o Sandro ele tem umas atitudes ótimas, sabe por quê? Porque eu vou falar, na verdade, não ia, porque eu vou continuar falando, do significado histórico das organizações criminosas. Mas eu falo do significado, o Sandro exemplificou o significado das organizações criminosas, do surgimento delas. Por quê? Porque as organizações criminosas, quando elas surgem no mundo, né? A gente pode pegar lá as máfias italianas, né? Para quem gosta de assistir filme, assista lá, né, sobre os filmes sobre as máfias italianas, máfia japonesa, a gente tem vários filmes apresentando, né? Mas quando elas surgem com o sentido que o Sandro deu agora, no momento. O que é o sentido? O que o Sandro fez agora? Existia uma regra constituída, Sandro falaria, depois Débora, depois eu. Aí o Sandro quebra a regra e institui uma outra realidade, né? Porque ele interrompeu minha fala e passou a falar. É exatamente o sentido que as organizações criminosas historicamente tinham quando foram constituídas. Então, se a gente pega PCC, Comando Vermelho o Comando Vermelho da Capital, as máfias italianas, né, que a gente tão bem conhece dos filmes clássicos, dos Coppola,
a máfia japonesa, todas essas máfias, historicamente falando, elas surgem não com o sentido com esse sentido do crime, como tem hoje, né? Com o sentido que o Durkheim vai dar para o crime lá no século XIX, como aquilo que baliza nosso agir na sociedade, não. O sentido que essas organizações vão ter quando elas surgem historicamente é de combate a uma situação de extrema desigualdade. Então, elas surgem com um viés de liberdade, de combate às desigualdades, inclusive o PCC, viu, gente? Para quem não conhece, o PCC, quando ele surge, o PCC tem inclusive estatuto, tá? O trabalho eu acho interessantíssimo. Eu, se eu fosse aluna, Bem faria para estatal mesmo, né, bem para estatal mesmo, de contenção vamos dizer assim, da lógica burguesa do Estado, né? Porque o Estado surge com a lógica burguesa. Então, o PCC, como eu estava dizendo, se fosse aluno, eu faria um estudo sobre o PCC, porque ele tem estatuto. O PCC, quando surge, ele surge com a proposta de combater as desigualdades do Estado. Depois, a gente pode falar que depois ele se amolda de uma outra forma, mas ele surge assim. Por exemplo, no caso brasileiro, como é que surgem as organizações criminosas no caso do Brasil? Eu diria para vocês que a primeira organização criminosa que a gente tem no Brasil se chama Cangaço. É o Cangaço no Nordeste, com Lampião e Maria Bonita, né? E o que era esse pessoal do Cangaço? Era um pessoal violento? Era. Cometia crimes. Mas o sentido do crime que eles cometiam era um sentido de meio Robin Hood, assim, tirar dos ricos e entregar para os pobres. Eles tinham esse sentido meio de quebra da lógica desigual, né? E hoje, a gente... não, hoje nem tanto, mas com relação ao Lampião Maria Bonita, por exemplo, a gente tem uma minissérie histórica da Globo, que eu recomendo que vocês assistam, chama Lampião e Maria Bonita, tá? Eu falo que é histórica porque ela é da década de 80, tá, gente? Então, já é colorida, mas ela é bem antiga, justamente trazendo esse sentido do Lampião como aquele ser que vai quebrar a lógica discriminatória, desigual da sociedade, né? Se a gente pensar em termos contemporâneos, uma das séries mais famosas que a gente tem hoje em dia, que aliás é minha série favorita da vida, tá, gente? Eu já tô dando a dica, é A Casa de Papel, que traz esse sentido do crime, é uma organização criminosa ali. Ali se constitui uma organização criminosa, né? O professor com a Tóquio, né, os rapazes, o Moscou, o Rio, a Nairobi, né? Todos eles, o Berlim, nem trouxe minha camiseta do Berlim, deveria ter vestido minha camiseta do Berlim hoje para fazer uma homenagem às organizações criminosas. Mas todos eles ali, eles constituem uma organização criminosa. Mas qual que é o sentido ali daquela organização criminosa? É um sentido que é recuperado da história, dessa história de uma organização criminosa que vem para quebrar a lógica da estrutura, para fazer aquilo que o Sandro fez lá no começo da minha fala, para interromper a fala, o agir vamos dizer, da estrutura estatal e apresentar uma outra realidade possível. Evidentemente, né, a gente deixa claro que não é o sentido das organizações criminosas hoje em dia, tá, gente? Ninguém está defendendo aqui a organização criminosa. Estou dizendo, era o sentido histórico que se tinha. E é um sentido bastante interessante. Se alguém quer conhecer um pouco mais sobre isso, além das séries que eu comentei, os filmes, né, dos Coppola da vida, os filmes que eu comentei, leia o livro do Hobsbawm, chama Os Bandidos. Ele vai trazer nesse livro também essa recuperação histórica desse bandido que não é o bandido que vem só para invadir sua casa, né? Essa ideia de uma organização criminosa que vem para desestruturar a vida de pessoas comuns, mas o bandido como aquele sentido do bandido contra a estrutura, daquele cara que se coloca, ou daquela organização que se coloca contra a estrutura, que é um pouco desse sentido histórico que as organizações tinham e que foram sendo modificados ao longo do tempo, porque a nossa história é uma história que se movimenta, a história nela não é estanque, ela continua se movimentando, antropologicamente a gente vai mudando e a gente muda o sentido também da nossa própria Constituição no sentido das organizações criminosas. E uma última dica, tá? Hoje eu tô com muita dica de filme, né? A organização criminosa dá muita dica, mas tem um outro filme que eu gosto muito, tá, gente? Que não fala necessariamente sobre a organização criminosa, mas que fala do contexto do tratamento das organizações criminosas, que é o Carandiru.
filme clássico, né, que vai falar sobre a invasão do Carandiru, das organizações criminosas que estão ali representadas e como é que essas organizações são tratadas historicamente pelo Estado, nesse caso aqui, Estado brasileiro. Só para a gente apimentar um pouco mais o trabalho do Vinícius, que começa falando dessa parte histórica, mas que atualiza, né, traz uma leitura contemporânea para falar sobre o tratamento, a tipificação, o tratamento contemporâneo a essas organizações, que hoje não são Lampião e Maria Bonita, não é a Casa de Papel, são outras organizações que têm outros desenhos, evidentemente. Vai lá, pessoal, Débora ou Então, Santos, se o só Santos para eu quiser interromper a gente de novo, né? só para eu passar a palavra para o Sandro para a gente já finalizar, fica também a dica de um livro que chama El País, que é do Gil Alessi, de 2020, muito bom, que inclusive o aluno trata, né, o Vinícius traz para nós no trabalho, no artigo dele, e a importância, né, dessa questão dessa desigualdade social tamanha que incentiva realmente essa criação dessas organizações ou dessas agremiações que surgem sempre com um ponto de vista assim, de inserir, de dar oportunidade de inserir pessoas marginalizadas, pessoas discriminadas que estão à margem mesmo, marginalizados que estão à margem da sociedade no quesito desemprego, no quesito preconceito, no quesito racismo. Então, esse autor, o Gil Alessi, ele até fala sobre isso, ele fala assim que existe esse recrutamento de grande quantidade da população, por quê? Porque existe essa massa para ser recrutada. Então, o Vinícius, ele discutiu muito com a gente, né? E um ponto que eu gostava muito de conversar com ele é que não adianta nada você ter na Constituição Federal princípios como direito à moradia, direito a trabalho, o artigo 7º lindo, maravilhoso, o artigo 6º, né, dos direitos sociais, e você não ter condições sociais, o Estado não trazer essas condições, mesmo as leis sendo erga omnes para todos, esses interpartes ficam aí, né, à mercê de situações que podem potencializar, né, a existência, a manutenção e a evolução dessas organizações que são consideradas criminosas. Por quê? Porque elas vão no contexto paraestatal. Então é isso, professor Sandro. Falei demais, vou passar para o senhor finalizar. Não, e assim, resumindo assim, né, pegando um gancho que a professora Ludmila falou, que a professora Débora falou, muitas das organizações criminosas tradicionais, elas nascem de um vácuo estatal. E, às vezes, algumas delas têm aceitação popular ali naquela comunidade em que ela surge. E aí, é aquele problema do nosso livro A Revolução dos Bichos, né? Que aí as coisas elas começam a perder o controle. E sobre isso, tem um documentário que chama Cartelândia, Terra do Cartel, de 2015, que trata a situação lá no México. O México, em 2015, estava horroroso o negócio lá, né? Então, milícias privadas, né? As pessoas começaram a se defender, mas aí havia excessos, né? Então, tudo isso é tratado lá nesse documentário, que eu acho muito interessante, e até ainda nessa questão da aceitação social. A própria milícia, né, a milícia hoje no Rio de Janeiro é uma organização criminosa e ela nasce também com um pouco, né, às vezes até muito, né, de aceitação social. E hoje a gente vê que, na verdade, se trata de um crime organizado, escritório do crime, né, assassinatos, né, e manutenção do poder e tudo que envolve a criminalidade tradicional. Então, isso aí a gente vai ver no trabalho do Vinícius, né? A gente vê. Então, assim, eu acho que são essas minhas considerações. A professora Ludmila, a professora Débora, alguma consideração final para a gente poder encerrar? Não, só despedir então, do pessoal mesmo. Né? Pessoal, ó, continue com a gente, deem dicas, comentários, nós estamos aqui prestando atenção na opinião de vocês e vamos continuar trazendo mais discussões sobre esse tema. Como o professor Santos falou, o Vinícius está já apto a continuar a escrita de um novo artigo nesse sentido. E se vocês quiserem participar com a gente, nós estamos aí. Obrigada, professor Sandro, obrigada, professor Ludmila. Só despedir também. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, lembra de curtir, compartilhar o vídeo, colocar ideias. O trabalho do Vinícius levanta uma série de discussões que a gente poderia tocar aqui. Toca na questão do Estado patrimonialista brasileiro,
toca na questão da aceitação social do crime, até que ponto se aceita socialmente o crime, toca uma série de questões que eu acho que vale a pena a gente discutir. Então, pessoal, estamos aí presente, lembra de compartilhar para a gente poder ampliar as nossas discussões e até a próxima. Tchau, tchau.